Boa noite, turma. Eu me chamo Hernani. Eu sou representante do grupo Vomer, que é composto por mim, pela Evelyn, Gabriele, Glenda, Leonarda, Luíla e Márcia Eduarda. Hoje eu estou aqui para ministrar uma aula sobre articulação temporomandibular, ou ATM. Bom, primeiramente, para começar a falar sobre a ATM, eu vou falar um pouco sobre a anatomia dela. Ela é uma articulação bilateral, que permite os movimentos da mandíbula durante a fala e a mastigação. Ela se localiza entre a mandíbula e o osso temporal do crânio, mais precisamente entre o côndilo mandibular e a fossa mandibular, que é uma depressão no osso temporal. Ela é classificada como uma articulação sinovial. O que significa ser uma articulação sinovial? É uma articulação que realiza a comunicação de uma extremidade óssea e outra, e garantindo-lhe movimento, composta por cartilagens, ligamentos, líquido sinovial e cápsula articular. Bom, a ATM ela é formada por dois ossos básicos. O primeiro que vou estar falando aqui hoje é o osso temporal. Ele é um dos ossos do crânio que se articula com a mandíbula na ATM. O osso temporal ele situa-se na região lateral e inferior do crânio. E a região temporal que participa da articulação está situada em sua face inferior, onde temos uma depressão no osso chamado de fossa mandibular. E temos também o tubérculo articular, que é uma margem lisa e arredondada que está situada anteriormente à fossa mandibular. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos o osso temporal, a fossa mandibular do osso temporal e anteriormente à fossa nós temos o tubérculo articular. Agora o outro osso que eu vou estar falando é a mandíbula, que é um dos ossos da face, que se articula com o osso temporal através da cabeça da mandíbula. A região que participa da articulação está situada na sua parte distal superior, que se chama côndilo mandibular. É essa região aqui, distal superior da mandíbula. Bom, a mandíbula, em geral, é dividida em duas partes, o corpo e o ramo. O corpo é essa parte cinza e o ramo é essa parte verde da mandíbula. No ponto mais superior do ramo, a gente divide ele em dois processos. Anteriormente se encontra o processo coronoide. É esse daqui, anteriormente o processo coronoide, que apesar de não ser diretamente uma parte da ATM, ele ainda auxilia em várias funções mandibulares, como a abertura e fechamento da boca, devido à proximidade com a ATM e seu envolvimento com as estruturas adjacentes. E posterior, nós temos o processo condilar, que forma o componente ósseo inferior da ATM, juntamente com o osso temporal. Bom, vou falar um pouco agora sobre o disco articular. É uma estrutura com forma ovulada, fina, situada entre o côndilo da mandíbula e a fossa mandibular do osso temporal. Como vocês podem ver aqui, é esse disco que está entre o côndilo da mandíbula e o osso e a fossa mandibular do osso temporal. Sim? Ele divide a articulação entre superior e inferior. Na parte superior está incluído a fossa mandibular, o tubérculo articular e o disco. E na parte inferior está incluído o côndilo da mandíbula e o disco. A sua face superior, a face superior do disco, ela é côncava convexa, para se ajustar ao tubérculo e à fossa da mandíbula. E a sua face inferior, ela é côncava, para se ajustar ao côndilo da mandíbula. O disco, ele é vascularizado e inervado nas áreas periféricas. E na parte central, ele é avascular e aneural, o que torna a parte central insensível à dor. O disco ele serve como amortecedor entre as superfícies desses dois ossos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a cápsula articular. É uma cápsula fibrosa que envolve completamente a ATM. Ela prende a cabeça da mandíbula, que é o côndilo mandibular, na fossa mandibular do osso temporal, formando assim a articulação. Bom,
Juntamente com os músculos, os ligamentos eles proporcionam instabilidade às articulações. Na articulação temporomandibular, nós temos 3 ligamentos que proporcionam essa estabilidade. O ligamento mais importante é o ligamento temporomandibular. É esse ligamento aqui, ó, temporomandibular. Ele se forma a partir da face lateral da cápsula articular. Está situado lateralmente e constitui um reforço da cápsula articular da ATM. Esse ligamento ele previne a excessiva retrusão ou tração posterior da mandíbula. Também podemos observar o ligamento esfenomandibular. É esse ligamento aqui, esfenomandibular. Ele estende-se da espinha do osso esfenoide até a língula da mandíbula. Ele pode ajudar atuando como eixo da relação à mandíbula através da manutenção da mesma quantidade de tensão durante a abertura e fechamento da boca. E também nós podemos ver o ligamento estilomandibular. É esse ligamento aqui. Ele é um ligamento variável, né, que se forma a partir de um espessamento da face cervical nessa região, e ele estende-se do processo estiloide para a margem posterior da mandíbula. Né? Ele tem função de ajudar a limitar a protusão anterior da mandíbula. Bom, vou falar um pouco agora sobre os movimentos da mandíbula e os músculos relacionados a cada movimento. Aqui no vídeo nós podemos ver 2 tipos de movimento. A elevação mandibular, que é realizada pelos músculos masseter temporal e pterigódeo medial, e a depressão mandibular, que é feito pelo pterigódeo lateral e pelos supraíódios, né? Que seria a abertura e o fechamento da boca. Eu vou começar falando sobre o movimento de abertura, que seria o de depressão mandibular. Ele se inicia com o relaxamento da maioria das fibras dos músculos elevadores. E ao mesmo tempo ocorre a contração dos músculos pterigódeos laterais, iniciando o deslocamento dos côndilos para a frente, seguida de uma ação forte dos músculos supraíódios para completar a abertura. O movimento inverso que seria o de elevação da mandíbula. Os músculos agora eles se contraem, né? Que são o masseter, o temporal e o pterigódeo medial. Cada um tem o seu momento representativo de força que participam do movimento, né? Ou seja, na abertura da boca, os côndilos da mandíbula, eles rodam em torno de um feixe horizontal, né, concomitante a isso, eles projetam-se para frente. E a rotação do côndilo para trás, né, fecha a mandíbula. Aqui nós vemos mais 2 tipos de movimento. A protusão mandibular, que é feita pelos músculos pterigódeos laterais, e a retrusão mandibular, que é feita pelo temporal, digástrico e os supraíódios. Né? Para que ocorra, no caso, o movimento de protusão da mandíbula, a mandíbula ela se abaixa ligeiramente, tirando os dentes de oclusão, e então ela projeta-se para a frente com o côndilo e o disco saindo da fossa mandibular e deslizando em direção ao tubérculo articular. E a protusão da mandíbula ela é garantida pela contração dos músculos pterigódeos laterais. Os músculos elevadores, principalmente o temporal, eles são coadjuvantes nesse movimento, né? No sentido de manter a mandíbula elevada enquanto ela se desloca para a frente. E no movimento inverso, o de retrusão, trabalha os músculos digástrico e a porção posterior do músculo temporal. E os músculos, os supraíódios, eles participam do movimento, porém eles participam com menos força. E por último, então, nós temos o movimento de desvio lateral de mandíbula, que é feito pelos músculos pterigódeos medial e lateral e pelo músculo temporal. O desvio lateral ele envolve os movimentos de deslizamento e de rotação das ATMs opostas e de suas respectivas cavidades articulares. Devido à forma anatômica do complexo temporomandibular, a mandíbula ela não apresenta o movimento de lateralidade pura. Desta forma, esta ação só é possível para a frente e para o lado, caracterizando então uma lateroprotusão. O que seria uma lateroprotusão? Ela é iniciada com o relaxamento das fibras posteriores do músculo temporal, permitindo que o côndilo fique livre, né, para ser tracionado pelos músculos pterigódeos laterais e mediais. Um exemplo muito
simples, né, de lateralização da mandíbula é na nossa mastigação. Durante a mastigação, você está fazendo o movimento de lateralização da mandíbula quando você mastiga o alimento. Bom, galera, por hoje é só. A minha aula foi isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem estar me perguntando. Deixem nos comentários, postem lá no fórum que eu vou responder a todos. E aguardo vocês semana que vem, que a nossa aula será sobre as disfunções da ATM. Obrigado e boa noite.